A semana passada a gente estava falando da encarnação e a Isabel me disse: "Olha, tu tem que trazer umas imagens que é mais fácil para as pessoas entenderem, tá?". Então, sobre a nossa constituição física e espiritual, eu peguei algumas imagens da internet para explicar um pouquinho para vocês o que que a gente viu, né. Essa imagem, por exemplo, que vocês estão vendo aqui, ela representa então o corpo, o perispírito e o espírito. Sendo que o perispírito tem a forma do corpo, tá. E o perispírito é feito de matéria astral, por isso que ainda é matéria, e por isso que o espírito se sente vivo e sente que tem um corpo. O corpo que ele possui é o corpo espiritual, né, que é um corpo formado de matéria astral. Essa matéria astral atravessa a nossa matéria, então ela pode atravessar uma porta, uma parede, sem problema nenhum, tá? Porque o nosso corpo espiritual é feito de matéria astral e está ligado ao nosso corpo. E o nosso espírito, que é a nossa essência, que é o nosso fulcro de consciência, está ligada ao perispírito. Nós, quando eu digo nós, o que nós somos consciência, né? Que nós temos um corpo, então o nosso espírito está ligado ao perispírito. Pode falar, Isabel. Aura, isso aqui, esse amarelinho aqui que está ao redor, É é uma o perispírito. representação do... É isso, é uma aura. Mas é uma aura, então, conforme o espírito é mais elevado, ela vai aumentando. Isso, muito Tipo, o bem. Chico iria longe, 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 faz ali, mostra longe, assim. Isso, A aura é uma expansão do perispírito, que alguns videntes enxergam e tem algumas formas de medir. A nossa aura, que pessoas comuns, pelo menos a minha, deve ir alguns centímetros, né? Sou uma pessoa extremamente do comum. Chico era bem longe. E do Chico, o Geraldinho Lemos, que é que conviveu com o Chico, ele relata nas lives dele que o Chico tinha 15 metros, essa aura dele. Era 15 metros. Mas aqui, assim, tem assim, dizem que o índigo tem uma cor azulada. A cor eu não estou muito por dentro das A cores, cor tá? não tem importância, tá? Não, tem até, porque eu sei que os videntes, tem um livro muito bonito chamado Mãos de Luz, que não é espírita, mas ela enxerga a aura e ela fala das cores, né? Por exemplo, a sensualidade é avermelhada, né? Assim Então é de vai. acordo com como eu estou É, agindo, tem é, uma cor mais suave, mais é. celestial. E nesse livro Mãos de Luz, por exemplo, pessoal, ela enxerga, por exemplo, uma mancha na região do fígado, né? Na aura, na região do fígado, e a pessoa provavelmente vai desenvolver uma doença do fígado depois de um tempo. Então, ela consegue enxergar antes que se manifeste no corpo, olhando a aura. Tá? Mãos de Luz, é bem interessante esse livro. Eu gosto dele porque ela não é espírita, nem sei se ela sabe alguma coisa do espiritismo, mas muitos conceitos que ela traz bate com o espiritismo, provando que é verdade, né? Ela é cientista, não? É uma cientista isso, que ela enxerga a aura e ela analisa a aura como cientista, isso que é o bacana. E ela tem um mentor, esse mentor se apresentou para ela tem então mediunidade também, e ele explica as coisas para ela, o que ele explica bate com o espiritismo. É muito interessante, tá? Eu tenho os 3 livros dela, mas está no formato Kindle. Eu tinha uma vez um Mão de Luz. Onde é que foi parar? Eu tinha um livro, eu acho que a gente doou, né, Isabel? Acho que a gente acabou doando, né? Nem Eu sei. tinha o Mãos de Eu Luz. lembro dele, eu lembro. Eu É não um lembro. livro muito bonito, eu sempre indico. É muito bonito. E fala dessa aura. E a aura do Chico, as pessoas que adentravam a aura dele e tinham sensibilidade se emocionavam. Eu vi entrevistas que o entrevistador começou a chorar, mas não chorar de tristeza, a choro de alegria, de felicidade, de emoção mesmo, né? Dentro da aura do Chico. E eu li um livro espiritual que diz que a aura de Jesus
envolve o planeta inteiro. Quando ele se aproximou da Terra, a Terra ficou dentro da aura dele. Então, quanto maior é a evolução do espírito, mais expansiva é essa aura, essa energia, né? Então, nós temos ali o perispírito, o corpo, e o espírito está ligado no perispírito e não no corpo, né? Então, o que o nosso corpo sente, a gente passa via esse perispírito e nós sentimos, porque somos, é o espírito que sente, mas percorre essa cadeia toda. E o comando que eu dou para o meu corpo passa para o meu corpo espiritual e chega até o corpo físico, tá? O que eu queria falar para vocês é que aqui nessa imagem eles colocaram um espírito que não tem bem uma forma, né? Parece meio humana e tal. Mas eu gosto mais dessa imagem aqui, essa aqui é bonitinha, mas eu acho que essa aqui diz mais o que é o espírito. Reparem que aqui a pessoa representou o espírito como uma mancha, como uma luz, porque o espírito em si, o que nós somos, não tem forma, né? O perispírito já tem uma forma, e o corpo também. Então, né, você fala, né? Porque o espírito não é matéria, ele se reveste de matéria, e quando tu te reveste de matéria, a matéria tem forma, o espírito não existe forma, tá? Então a gente representa o espírito como uma centelha, uma mancha, porque a gente não tem ideia de como que ele é. E lembrando que o princípio vital pertence ao corpo físico. Lembra que a gente viu que o princípio vital é que permite que o corpo viva nesse planeta, né? E se não tivesse o princípio vital, nenhum ser vivo poderia viver. Então, nós nos ligamos a um corpo que tem um princípio vital do planeta para que ele possa viver. Tá bom? Conseguiram entender? Tá bom? Agora, eu estava falando até com a Maria Weber, né, Maria? Sobre que talvez esse princípio vital seja o duplo etérico. Essa é outra representação que a gente pega na internet. Olha, tem um espírito aí na esquerda, que é uma estrela, algo sem forma, né? Depois tem um corpo mental. Na verdade, são 7 corpos, né, que alguns relatos espiritualistas falam, e o Espiritismo, através de André Luiz, fala de outros. Então, nós temos o corpo mental, que registra tudo que o espírito vive nas suas experiências. Temos o perispírito, que envolve o espírito. Aí tem mais um corpo, que é chamado duplo etérico, né? Que esse é um corpo que reveste o corpo físico. Ele, quando a gente morre, ele também se dissolve, né? Então, isso me parece muito próximo ao princípio vital que o Kardec estava falando, porque ele também volta para a natureza, o duplo etérico, né? Ele não tem consciência própria, né? E, e eu vi uma vez, ele é também chamado, o duplo etérico, órgão da sensibilidade. Por exemplo, se eu deslocar o duplo etérico da minha mão, deslocar para o lado, tu pode espetar minha mão que eu não vou sentir nada. Mas se tu espetar o ar onde está meu duplo etérico, eu vou sentir. Compreenderam? É uma experiência que já foi feita. O André Luiz já fala falou uma vez de desdobramento, que saiu o perispírito junto com o duplo etérico, né? Mas normalmente, quando a gente desdobra, o duplo etérico fica ligado ao corpo físico e a gente vai para o mundo espiritual só com o perispírito e fica ligado com um cordão fluídico, que é chamado o cordão de prata, fica ligado ao corpo físico. Se esse cordão rompesse, a gente viria ao desencarne, tá bom? Eu não sei, com essas imagens ficou um pouco mais claro? Espero que sim. Tá? Muito bem, vamos continuar. Vamos lá. Então, estudo o livro dos Espíritos, parte 13.
Então, aqui nós estamos estudando a alma, por isso que eu trouxe essas imagens para vocês, e algumas reflexões do Kardec. Então, vamos ler e eu vou comentando. Por que todos os espíritos não definem a alma da mesma maneira? Porque o Kardec percebeu que ele tinha muitas comunicações espíritas na mão, né, pela psicografia, e nem todos descreviam a alma do mesmo jeito. O bom que o Kardec ele era assessorado por um espírito muito elevado, que era São Luís. Então, São Luís era o espírito de confiança dele para corrigir as informações que alguns espíritos traziam, tá? A resposta é: os espíritos não são todos igualmente esclarecidos sobre a questão, é evidente. A gente tem que saber que eles não são, eles, é como aqui no mundo, né? Tem uns que sabem mais, outros que sabem menos. Há espírito cujos conhecimentos são ainda limitados e não compreendem as coisas abstratas, como ocorre entre vós com as crianças. Então, ele compara esses espíritos a crianças. Há também espíritos pseudo-sábios, que fazem rodeio de palavras para se impor. Eles não sabem, querem demonstrar, fazer de conta, ou iludir as pessoas de que eles sabem. Tá? Aliás, como acontece entre vós. Mas, além disso, os próprios espíritos esclarecidos podem se exprimir em termos diferentes, que, no fundo, têm o mesmo significado, especialmente quando se trata de coisas para as quais a vossa linguagem é inadequada para exprimir claramente, precisando de figuras e comparações que tomais como realidade. Mais uma vez, os espíritos, então, falando da dificuldade em nos passar conhecimento por causa da nossa linguagem. A nossa linguagem ela foi estruturada para a nossa vida no mundo, e não temos palavras e significados especiais para trazer a vida espiritual. Tá? Mas a gente pode ter uma aproximação, é por isso que, às vezes, um espírito fala de um jeito e parece que o outro falou de outro, mas é por causa da comparação que ele está usando. Tá? E o que se deve entender por alma do mundo? Porque desde a época do Kardec se o mundo tinha uma alma, tá? Que hoje é chamado a Terra Viva, tem um nome para isso, se eu me lembrar depois eu falo. O princípio universal da vida e da inteligência de onde nascem as individualidades. Mas aqueles que se servem dessas palavras frequentemente não se compreendem uns aos outros. A palavra alma tem uma aplicação tão elástica que cada um a interpreta de acordo com a sua imaginação. Já se atribuiu também alma à terra, o que é preciso entender como sendo o conjunto de espíritos devotados que dirigem vossas ações no bom caminho, quando os escutais, e que são, de algum modo, os representantes de Deus em relação ao vosso globo. Né? Então, muitos lá na época falavam que existia uma alma da terra, mas aqui eles dizem que não, que o que tem são as almas das pessoas encarnadas, né? E que isso seria teria um significado de falar o conjunto de todas as almas, tá? Como tantos filósofos antigos e modernos têm discutido por tanto tempo sobre a ciência psicológica sem ter chegado à verdade, aqui eu tenho que fazer um adendo para vocês compreenderem do que a gente está falando, tá? Quando ele fala ciência psicológica, ele não está falando da psicologia de hoje, tá? Na época se falava estudos psicológicos, porque quando se estudava a alma, né? Então aqui ele está falando no conceito de estudos psicológicos para a alma, não do estudo psicológico moderno, que é muitas vezes, e na maioria das vezes até materialista, tá bom? Esses homens eram precursores da doutrina espírita eterna. Eles prepararam os caminhos. Por que eles prepararam os caminhos? Porque eles fizeram as grandes perguntas, os grandes questionamentos, e tentaram dar algumas explicações.
Eram homens e se enganaram, tomaram suas próprias ideias pela luz. Mas os próprios erros servem para deduzir a verdade ao mostrar os pós e os contras. Olha que interessante isso, porque a gente pode, por medo de errar, não se arriscar a dar uma explicação. Mas aqui os espíritos nos dizem, tenta dar uma explicação, estabelece uma teoria, tenta explicar. Se tu tiver errado, pela explicação que tu deu, vai aparecer os prós e os contras, e aí vai ser mais fácil tu aprender a verdade, do que aquele que ele fica em cima do muro, fica na inércia, que ele não tenta nada, né? Ele nem sequer se engana, mas também não tenta, tá? Então, o erro faz parte do processo de descoberta e aprendizado. Se eu não... a gente sempre diz, né, que tem pessoas que nunca eram, mas também nunca tentaram nada. Tem pessoas que eram bastante, mas porque também tentam muito. Não é melhor tentar do que não tentar, tá? Aliás, entre esses erros se encontram grandes verdades, que um estudo comparativo tornará compreensíveis. Aí ele pede, se a alma tem uma sede determinada e circunscrita no corpo, ela está em algum lugar, tipo, ou no coração, ou no cérebro, ou na barriga, onde está a alma? Está ligada em algum ponto? Ele diz que não, né? A gente sabe que o corpo espiritual, na verdade, ele é um pouco maior que o nosso corpo físico, tá? E não estamos falando da aura, que é um campo de energia, tá? Então, ele é até um pouco maior, mas ele tem a capacidade de se concentrar onde nós mais vivemos. Por exemplo, ele diz aqui, ó, mas está mais particularmente na cabeça entre os grandes gênios. Então, essa energia se concentra mais na cabeça. E os que pensam muito, e no coração dos que têm sentimentos elevados, e cujas ações beneficiam toda a humanidade. Aqui tem uma explicação bem interessante, né? Hoje, até hoje, quando a gente quer falar de emoção, a gente fala do coração, né? O que é o nosso coração? É um órgão que bombeia o sangue pelo nosso corpo. Mas essa região do peito é associada às emoções, né? Porque antigamente não se conhecia a função do coração, mas a gente sente, todo mundo sabia que a gente sente as emoções aqui no peito, né? Tanto é que a ansiedade, quando a gente tem aquela ansiedade, a gente tem um aperto no peito e parece que vai ter um infarto. Não sei se vocês já passaram por isso, né? Porque são aqui que se concentram as emoções. Então, aquela pessoa que tem muito sentimento, concentra muito aqui. Aquele que trabalha muito com a mente e com o raciocínio, tem mais essa energia concentrada no cérebro, tá? Evidente que uma pessoa, por exemplo, que tem uma vida muito sensual, apegada somente à sensualidade, vai ter na parte genésica essa concentração toda, tá? O que pensar da opinião daqueles que colocam a alma num centro vital? Quer dizer que num centro vital, ou no coração, no fígado, no cérebro, ou no pulmão. Então, isso quer dizer que o espírito se localiza de preferência nessa parte do vosso organismo, uma vez que é para aí que se convergem todas as suas sensações. Aqueles que a colocam no que consideram como centro da vitalidade, a confundem com o fluido ou princípio vital. Então, aqui ele está deixando uma dica. Então, a gente já estudou esse princípio vital. Lembra aquela imagem que eu coloquei? Tem o corpo, o perispírito e o princípio vital apontando pro corpo físico, que é esse princípio vital do planeta que promove a vida. Então, temos que confundir esse princípio vital com a alma. Contudo, pode-se dizer que a sede da alma está mais particularmente nos órgãos que servem a manifestações intelectuais e morais. Tá? Então, mais no cérebro.
o que ele quer dizer com isso é que essa concentração da energia está na região que a gente mais utiliza. Por que os anatomistas, a pergunta então, os anatomistas são aqueles cientistas que estudam a forma e a estrutura do corpo, né? Então eles dissecam um cadáver e veem como é que é a estrutura interna do corpo físico, tá? Então esses são os anatomistas. E os fisiologistas são aqueles que estudam o funcionamento, porque tu vê os órgãos é fácil, mas saber como eles funcionam, o que eles fazem, já é mais complicado. Então, são duas ciências que estudam a anatomia, como são as veias, as artérias, né, todo o sistema do corpo, e aqueles que estudam como funciona. Então, ele está pedindo, por que os anatomistas e os fisiologistas em geral, que se aprofundam nas ciências naturais, são muitas vezes levados ao materialismo, né? Então, diz assim, por que essas pessoas que olham, que estudam o corpo, são levados ao materialismo? Ele diz assim, é porque o fisiologista vê tudo à sua maneira. O orgulho dos homens que acreditam saber tudo e não admitem que alguma coisa possa ultrapassar seu conhecimento. Sua própria ciência lhes dá presunção. Pensam que a natureza não pode lhes ocultar nada. Ele fala isso porque tem muitos desses estudiosos, até hoje tem, diz, olha, eu fiz muita cirurgia, nunca abri a pessoa, nunca vi a alma. Tá? O que é um absurdo falar uma coisa dessas, porque quando nós falamos de corpo espiritual, se é um corpo de matéria astral que atravessa a parede, é evidente que o médico não vai enxergar, né? Ela nem é afetada pela luz do nosso mundo. Então, é óbvio que ele não vai enxergar, né? Não tem peso, não tem nada que possa nos ferir os nossos órgãos no sentido. E por isso que ele não vai ver. Não quer dizer que não exista, tá? Não é de lamentar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, ao contrário, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo. Por isso, pode-se concluir que são perigosos, né? Aí não é lamentar que o estudo leve as pessoas ao materialismo? Olha que os espíritos respondem. Não é exato dizer que o materialismo seja uma consequência desse estudo. Não é que o materialismo é uma consequência do estudo. É o homem que tira deles uma falsa consequência, porque tem a liberdade de abusar de tudo, mesmo das melhores ideias. O nada, aliás, os amedronta mais do que demonstram. E os espíritos fortes são muitas vezes mais fanfarrões do que bravos. Fanfarrão é aquele que meio que simula coragem, sabe? No fundo é um medroso, né? A maioria dos materialistas só o são porque não tem nada para encher o vazio do abismo que se abre diante deles. Mostre-lhe uma âncora de salvação e se agarrarão a ela apressadamente. Vamos analisar o que o Kardec disse aqui. Por orgulho de tudo, a presunção de achar que tudo sabe, né, o homem pode muitas vezes, né, achar que o que ele sabe é tudo o que existe. Tá? Só que o estudo da matéria, quanto mais nós nos aprofundamos, mais nós vemos que a matéria em si já é um mistério. O, o Albert Einstein dizia com muita propriedade que pouca ciência afasta de Deus e muita ciência aproxima. O que significa isso? Quando a gente estuda pouco, ou sabe pouco, como esses cientistas, que sabem pouco, sabem muito mais que as pessoas comuns, mas ainda é pouco diante da verdade, eles podem achar que Deus não existe. Mas aquele que se aprofunda e percebe como a vida é algo maravilhoso, como a matéria é algo que funciona de uma maneira absolutamente precisa, como as forças que circulam no mundo são precisas e harmônicas, aí a gente percebe que existe uma grande inteligência por trás, tá?
E aqui ele fala do nada, né? Vamos imaginar o que um materialista ele, ele, ele pensa da morte, que é o nada. E quando o cérebro dele parar de funcionar, ele não vai mais sentir, toda a sua história estará perdida e ele nunca mais vai existir. Isso é o nada que os amedronta, tá? Agora vamos deixar claro que existem dois tipos de materialista, tá? Existe o materialista que nega Deus e existe o materialista que não tem certeza que Deus existe. Então são duas pessoas diferentes, tá? Aquele que não tem certeza, né? A gente chama de agnóstico, que é aquele que diz, olha, Deus pode existir ou pode não existir, mas para mim não está provado. Esse é um tipo. E o outro é aquele que nega, diz que realmente não existe, tá? Pelo menos esse que diz que não está provado, pelo menos ele deixa em aberto que há possibilidade. O outro é porque estudou pouco, porque todo o estudo que a gente faz, a gente percebe que existe o Criador por trás, né? Sempre que a gente se aprofunda, a gente percebe isso. Bom, por uma aberração, agora comentário do Kardec. Por uma aberração da inteligência, há pessoas que veem nos seres orgânicos apenas a ação da matéria, e a esta atribuem todos os nossos atos. Veem o corpo humano apenas a máquina elétrica, estudaram o mecanismo da vida apenas pelo funcionamento dos órgãos, que muitas vezes viram se extinguir pela ruptura de um fio, e não viram nada mais que esse fio, né? Ele fala que é uma aberração da inteligência porque realmente é uma percepção errada das coisas, tá? Eu acho muito interessante isso que ele está falando, porque nessa época de 1850 a 1860, até o final do século XIX, século XVIII, né? Perdão, até o final do século XVIII, a ciência achava que já tinha descoberto tudo, né? Tudo estava descoberto. Mas, e no século XIX também, tá? E a ciência foi avançando e eles achando que sabiam de tudo, tá bom? Só que mais uns 30, 40 anos depois que o Kardec desencarnou, né, aí pelo ano de 1900, a ciência começou a descobrir que tudo o que eles achavam que é a verdade não é, né? Então, isso demonstra que realmente o que o Kardec está falando é uma aberração da inteligência. Não tem nada de errado o cientista que estudar está errado. Não tem nada, faz parte, né? O que está errado é a falta de humildade, né? E hoje, apesar da ciência ter avançado, hoje o que é o correto dizer? Olha, hoje a gente sabe mais, mas não quer dizer que sabe tudo. E pode ser que no futuro eles descubram coisas diferentes do que era hoje. Então temos que ter humildade e assim vai se avançando. Então, como eu disse, não tem nada de estranho estar equivocado, faz parte. O que está errado é a falta de humildade de reconhecer, tá bom? Procuram ver se estava alguma coisa, e como encontraram apenas a matéria, que se tornara inerte, e não viram a alma escapar, nem a puderam apanhar, concluíram que tudo estava nas propriedades da matéria, e que depois da morte o pensamento se aniquilava. Isso é uma presunção do cientista, ele achar que ele poderia ver a alma, ou medir a alma, né? Mas não é assim que acontece, né? Triste consequência se fosse assim, porque então o bem ou o mal não teria significação nenhuma, né? O homem seria levado a pensar apenas em si mesmo e a colocar acima de tudo a satisfação dos seus prazeres materiais.
os laços sociais seriam rompidos e as afeições mais santas destruídas para todo sempre. Ele está falando uma coisa assim, se tu é materialista e se tu acredita que é só isso aqui que existe, pense comigo, que adianta tu tentar ser moralmente correto, né? Tu tem que viver o mais bem que tu pode em detrimento dos outros. Por que que tu vai deixar de ser egoísta? Ou por que que tu vai se esforçar para ser melhor, né? Então, é uma crença até perigosa. A gente diz que tem materialistas que fazem o bem, sim, tem pessoas ateus que fazem o bem, mas eles têm essa índole boa dentro deles. Possivelmente, eles escolheram uma encarnação de materialista, mas a índole boa deles permanece. Mas, de maneira geral, é mais arriscado, né? Pensem bem. O importante é eu viver bem, e os outros que se danem, né? Isso é a visão materialista. Mas, a partir do momento que a gente percebe que eu sou um ser espiritual, a coisa muda totalmente. Aí eu percebo que as outras pessoas são meus irmãos, meus semelhantes, tá? Felizmente, essa ideia está longe de ser geral. Pode-se até mesmo dizer que são muito limitadas e constituíram apenas opiniões individuais, porque em nenhuma parte constituíram doutrina. Em nenhum lugar se conseguiu se fechar uma doutrina materialista. Uma sociedade fundada sobre essas bases teria em si o germe de sua dissolução, e seus membros se entredevorariam como animais ferozes. É verdade isso aqui, porque é a lei do mais forte, né? Se é só a vida material, é a lei do mais forte. Quem pode mais, né? Quem tem mais condições, se sobrepõe aos outros, né? E o interessante é que, se a gente vai olhar, apesar da nossa ciência materialista, eu acredito que 95% das pessoas acreditam em algo além da matéria. Seja dentro da sua crença, qualquer que seja, 95% das pessoas acreditam em Deus. E muito que cientista também que estuda a matéria acredita que existe algo, tá? Para mim, isso é a maior prova de que existe Deus, né? Porque nós temos a intuição, todos nós, desse Deus. É claro que, quando a gente está na fase da ignorância, a gente imagina um Deus, como a gente diz, antropomórfico, com a forma de homem, né? Engraçado que forma de homem, nunca de mulher também, né? Então, forma antropomórfica. Depois a gente vai evoluindo, obviamente, todos nós aqui temos uma ideia de Deus, do Criador, que nós não temos como concebê-lo, né? Só sabemos que Ele é o nosso Criador, que existe, que nos ama, que nos protege, que nos ampara, e pela fé nós o acessamos. Nós cremos que Ele atende e ouve e atende nossas orações, né? Mas não temos ideia de como que Deus seja, né? Como é que vamos ter essa concepção? É impossível. O homem tem o pensamento instintivo de que nem tudo acaba quando cessa a vida. Tem um horror ao nada. Claro, a gente quer que continue a nossa existência, que a nossa história não se perca. Ainda que teime, ele resiste inutilmente contra a ideia da vida futura. Quando chega o momento supremo, são poucos que não se perguntam o que vai ser deles, né? Quando chega lá no final, né? Lá no leito, que ele sabe que vai partir, ele se pergunta: o que vai ser de mim? Será que vai se apagar como uma chama, ou será que eu vou continuar? Todo mundo se pergunta isso, né? Aquele que estuda, como nós, espiritismo, ou uma religião que se aprofunda, eu acho que o espiritismo é o que mais ajuda, porque ele é científico. O espírita chega no fim da vida com muito mais tranquilidade, né? A única coisa que pode deixá-lo um pouco mais inquieto é como é que ele vai estar no mundo espiritual. Mas ele fica tranquilo quanto à continuidade da vida. Tá bom?
Quem poderia de fato encarar com indiferença uma separação absoluta, eterna de tudo que amou? Quem poderia, sem medo, ver abrir-se diante de si um imenso abismo do nada, onde se dissiparão para sempre todas as nossas capacidades, todas as nossas esperanças, e dizer a si mesmo: qual o que? Depois de mim nada, nada mais além do vazio, tudo acabou. Daqui a alguns dias, minhas lembranças serão apagadas das memórias dos que me sobreviveram. Daqui a pouco não restará nenhum traço de minha passagem na terra. O próprio bem que fiz será esquecido pelos ingratos a quem servi. E nada pode compensar tudo isso. Nenhuma outra perspectiva além do meu corpo ruído pelos vermes. Isso é o que pensa o materialista, né? Então o materialista diz assim: olha, a gente só vira um retrato na parede e depois de algum dia até o retrato vai ser tirado da parede, né? Mas não é assim, nós continuamos. E o interessante é que continuamos na verdadeira vida, não a vida provisória que é essa daqui, tá? Esse quadro não tem alguma coisa de apavorante, glacial? A religião nos ensina que não pode ser assim, e a razão confirma. Mas essa existência futura, vaga e indefinida, não nos dá nenhuma esperança, sendo para muito origem de dúvida. Temos uma alma, sim, mas o que é nossa alma? Ela tem uma forma, uma aparência qualquer? É um ser limitado ou indefinido? Uns dizem que é um sopro de Deus, outros uma centelha, outros uma parte do grande todo, o princípio da vida e da inteligência. Mas o que tudo isso nos oferece? O que nos importa ter uma alma e depois da morte ela se confunde na imensidade como as gotas do oceano? Aqui ele está falando daquela crença de que nós somos uma individualidade e quando nós desencarnamos, nós voltamos para um princípio único, então nossa individualidade se perde. Isso é bem parecido com nada também, né? A perda da nossa individualidade não é para nós o mesmo que o nada? Disse ainda que é imaterial, mas uma coisa imaterial não pode ter proporções definidas e para nós equivale ao nada. Então diz assim, ó, a alma é imaterial, mas como que ser imaterial ela vai ter proporções, né? Aliás, é uma contestação que os materialistas fazem, eles perguntam assim, vocês dizem que a alma é imaterial, então como é que algo que é imaterial se une a algo que é material como o nosso corpo? É uma bela pergunta, né? A resposta é que a nossa matéria do nosso corpo, ela é feita dessa matéria astral, por isso que pode ter essa ligação. A religião ainda nos ensina que seremos felizes ou infelizes conforme o bem ou o mal que tivermos feito. Mas em que consiste essa felicidade que nos espera no seio de Deus? É uma beatitude, uma contemplação eterna, sem outra ocupação a não ser de cantar louvores ao Criador? Aqui ele está falando outra questão. Tá, existe a alma, tudo bem, a gente morre, a gente vai viver em espírito, no mundo espiritual, mas e aí, a gente vai viver lá tocando harpa, sentado num gramado, vai ser muito enjoativo, né? Ninguém suportaria uma vida dessa, seria infernal. Chega uma hora que enjoa, né? A chama do inferno são uma realidade ou um símbolo? A própria igreja as entende nessa última significação. Então, a igreja mesmo entende que a chama do inferno é um símbolo, não é real. Mas quais são aqueles mas quais são aqueles sofrimentos? Onde está o lugar de suplício? Em que lugar está? Tá? Numa palavra, o que se faz, o que se vê nesse mundo, o que nos espera a todos? Disse que ninguém voltou de lá para nos prestar contas. É o que até hoje tem muita gente que diz, né? Que ninguém voltou para dizer como é que é. Na verdade, voltam através da mediunidade faz tempo, né? É um erro dizer isso. A missão do Espiritismo é precisamente a de nos esclarecer sobre esse futuro.
e nos dizer até certo ponto, tocá-lo e vê-lo, não mais pelo raciocínio, mas apresentando fatos. O que são esses fatos? É o relato dos espíritos através dos médiuns. Então, o espírito pega um médium, passa a mensagem e diz como é que é o mundo espiritual. Graças às comunicações espíritas, isso não é uma presunção, uma probabilidade que cada um entende à sua maneira, que os poetas embelezam com suas ficções ou pintam de imagens alegóricas que nos enganam. Então, os pintores pintavam o que imaginavam da alma e as pessoas tomavam aquilo como verdadeiro, mas aquilo é uma arte, né? Não é necessariamente verdadeiro. Espíritos que vêm nos descrever a sua situação, nos dizer o que foram e que nos permite assistir, por assim dizer, a todas as peripécias de sua nova vida. E por esse meio nos mostram a sorte inevitável que nos está reservada de acordo com nossos méritos e deméritos. Então, os espíritos vêm esclarecer que a situação no mundo espiritual depende de como nós levamos a vida. Há nisso algo de antirreligioso? Bem ao contrário, uma vez que os incrédulos aí encontram a fé e os indecisos a renovação do fervor e confiança. O Espiritismo é o mais poderoso auxiliar da religião, e se é assim, é porque Deus o permite, e o permite para reanimar nossas esperanças vacilantes e nos reconduzir ao caminho do bem, mediante a perspectiva de futuro, né? Então, é por isso que o Kardec fala da fé raciocinada. Quando a gente estuda cientificamente, né, a nossa razão ela fica mais intensa, nós temos mais, digamos assim, bases para nosso raciocínio para compreender racionalmente o mundo espiritual. Não é só, ele chama de fé raciocinada, né? É a fé inabalável, né? Porque quando ela tem base na realidade, então é uma fé inabalável, tá? Tudo bem, então. Agora a gente viu a questão da alma e o espiritismo que se opõe ao materialismo. O materialismo é irreal, ele não explica a vida, e ele nasce da ciência materialista. Só que tem um detalhe que as pessoas esquecem. A ciência é muito importante, mas ela tem uma função para a vida prática. Ela tem uma dificuldade em falar da verdade, né? Vamos dar um exemplo. A medicina. A medicina usa muito ciência, muita pesquisa, mas ela é voltada para a vida prática. O que é a vida prática? Encontrar cura para nossas doenças, ou pelo menos tratamentos para nossas doenças crônicas. É para a vida prática. Quando a gente estuda eletrônica, é para nós criarmos, produzirmos nossos aparelhos para que a gente tenha a vida prática. Percebem? Então, a ciência ela é muito boa para a gente, para a nossa vida prática, para poder viver nesse mundo. Agora, para descrever a verdade, ela não tem ferramentas. É por isso que quando vejo um materialista dizer que Deus não existe, é porque ele não sabe para que serve a ciência que ele se baseia nisso. Eu estava lendo um livro outro dia de um cientista, que é um mecânico quântico, e ele dizia assim que a ciência ela trabalha com fatos e não com a verdade. Ela quer saber qual é o fato e não a verdade, tá? Então, olha só o Kardec como foi inteligente. O espiritismo ele tem 3 braços, que é a ciência, que se preocupa com os fatos, que é as comunicações mediúnicas são os fatos. As histórias que os espíritos nos trazem
são os fatos. Quando um espírito vem e dá informações que ninguém sabia, às vezes nem os familiares sabiam, isso é um fato. Tem que ter vindo do espírito que eles encarnou. Da onde veio? Por exemplo, o Chico Xavier, uma vez, recebeu uma comunicação e o espírito dizia que ele deixou uns documentos numa caixa lá escondido no armário. A família não sabia, ninguém sabia, né? Então, aí é uma prova em conteste que é um espírito que se comunicou, passou a mensagem para o Chico e o Chico passou para a família. Eles foram lá e o documento estava lá. Às vezes o espírito ele fala de uma entidade que existiu há muito tempo atrás. Eu estava vendo o Geraldinho contando um fato do Chico Xavier, que ele recebeu o espírito de uma moça que desencarnou, muito jovem, e ela disse que foi recebida por esse espírito mantinha o formato de uma negra, que ela foi ama de leite da bisavó dela, lá na época da escravidão, né, porque essa moça desencarnou na década de 80. E a família disse, olha, não me lembro dessa pessoa, ninguém lembrava. E o Chico confirmou, não, o espírito falou isso. A família foi para casa e foi contatar os parentes mais antigos, tinha umas avós lá de 90 e tantos anos, e elas lembraram dessa ama de leite, que amamentou eles lá, e ninguém mais falava dessa pessoa. São provas, isso são fatos que provam a veracidade. Não tem como explicar, a não ser que seja o espírito que veio passar essa comunicação. E porque também são informações inesperadas. Ninguém estava pedindo isso aí. O espírito passou, né? Nós temos na internet aí umas pessoas que recebem para aliviar a dor de quem perdeu entes queridos muito jovens, eles passam nomes, estou aqui com a avó tal, o avô tal, o amigo tal, a tia tal, estou sendo cuidado por tal pessoa, fala particularidades da convivência com a família. São fatos, provas de que é o espírito que está se comunicando. Essa é a parte científica. Mas aí tem a parte filosófica, que nós pegamos tudo isso e tentamos encontrar o significado e transferir esse significado para a nossa vida. O que significa isso, né? Eu sabendo disso agora, será que eu tenho que viver do mesmo jeito que eu vivia? Né? Agora eu tenho que começar a viver de uma maneira diferente, né? E isso também, com esse significado e com essa ciência, aí eu compreendo o Criador. E então a minha fé em Deus se amplifica. Percebem? É um ciclo que se fecha, tá? Essa que é a grande esperteza do Kardec. Fazer do Espiritismo uma ciência com consequências na filosofia. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Alguém quer fazer algum comentário? Tá bom. Bom, hoje nós vamos entrar então no capítulo 3, que é o retorno da vida corporal à vida espiritual. Então, é a morte, a desencarnação, tá? E agora o Kardec vai começar a fazer umas perguntas. E essa é uma parte que nos interessa a todos, né? Porque nós já encarnamos, mas nos encaminhamos para a morte, para a desencarnação. Eu acredito que o Espiritismo é o que mais fala sobre a morte, né? Para muitas pessoas é um tabu, como se não falar da morte fosse evitar. Muito pelo contrário, né? A morte vai acontecer, né? Teve um filósofo que disse também uma vez assim, temer a morte
não a evita, mas impede que a gente viva. Então, as pessoas que têm muito medo da morte, eles passam a vida inteira, até o dia que morrer, eles têm medo da morte, então eles não viveram, né? Então, o Espiritismo veio ajudar, porque como a gente estuda e compreende, a gente perde o medo, né? A gente não tem mais medo. Eu me lembro que uma vez eu estava numa palestra espírita, e o palestrante perguntou lá, quem que aqui, só espíritas, né? Quem que aqui tem medo da morte? Ou, né? Ninguém levantou a mão. Daí ele perguntou, mas quem que tem medo da forma que vai morrer? E todo mundo levantou a mão. Então, é isso sim, então está correto. Eu não quero sofrer, perfeito, é um direito nosso não querer sofrer. Mas não há necessariamente você vai ter medo da morte. Uma vez um espírita disse que um espírita que entendeu o espiritismo deseja a morte, não a procura, porque procurar é errado, mas ele deseja, porque ele sabe que é uma libertação, né? Por isso que eu sempre falo, quando Deus manda, e quando nós a criamos, aí é um problema. Nós podemos, então, antecipar nossa morte através do quê? Do suicídio indireto, que é um suicídio que a gente comete por abusos de toda sorte, por exemplo, se eu abuso de drogas, alimentação, de vícios, eu posso antecipar minha volta para o mundo espiritual. Isso vai ter problemas, porque eu ainda tinha fluido vital para viver mais um tempo e agora ele vai me perturbar no mundo espiritual. Então, o suicídio indireto. Eu posso também desencarnar por um acidente provocado por mim, né? Então, mas estava na hora dele. Não sabemos. A gente sabe, por exemplo, que o álcool ele vai reduzir a minha capacidade de reagir. Aí eu bebo, aí saio dirigir. Primeiro que o álcool inibe a nosso bom senso, e a gente acha que pode correr um monte que não vai acontecer nada. Primeira coisa que acontece. Segundo, que os nossos reflexos ficam diminuídos. Então, qualquer coisa que acontece, vai ter um acidente e não estava na minha hora. Aí, se eu bater o carro forte, eu vou desencarnar fora de hora. Pode falar, Maria. Foge um pouquinho do assunto, mas agora falando no álcool, me chamou uma atenção. Sim. Eu vi que, geralmente, nos centros de Umbanda, eles utilizam o álcool antes de incorporar os espíritos ali, os pães velhos e tal. Boa Tem pergunta. alguma ligação nisso aí? Boa pergunta. Olha, Maria, a minha opinião, tá? Os centros de Umbanda são algo que eu respeito demais, tá? Uhum. Eles trouxeram o espiritualismo lá antes da Igreja Católica, né? Antes do Espiritismo já traziam o espiritualismo. Aqueles escravos, então eles recebiam mediunicamente essas comunicações, mas, na minha concepção, um espírito mais elevado jamais vai pedir para outra consumir álcool. Pois é. Tá? Então, na minha opinião, os espíritos que fazem parte dessa Umbanda são espíritos bons, eles não são ruins, eles são do bem, mas ainda inferiorizados. Pode ser que algum deles, ele estava acostumado a tomar a sua cachaçinha e agora ele quer sentir a sensação através do médium. Tá? É assim que eu entendo, tá, Maria? Uhum. Sem crítica nenhuma, tá? Eles têm todo o meu respeito. E eu acredito que os espíritos que se manifestam na Umbanda são espíritos bons. Mas Também tem algumas coisas que eu não concordo, mas assim, eu tenho muito respeito pelo centro de Umbanda. Muito, inclusive, imagina, Maria, quando os escravos estavam escravizados naquele sofrimento enorme,
eles recebiam mediunicamente as orientações, o conforto, né? E quem que fazia isso era na Umbanda, né? Então, Talvez você me corrija se eu estiver errado, mas pelo que eu vejo, assim, os centros de Umbanda, muito uhum, deles, eles negociam com os espíritos sofredores que estão lá atormentando outra pessoa, dando oferendas para eles deixarem as pessoas em paz, no meu ponto isso, de vista. E é, já o espiritismo, a gente tenta ajudar o espírito a melhorar. isso, Então, essa é a isso. diferença entre o espiritismo com a Umbanda, no meu ponto de vista. Isso aí, muito bem, Maria. Lá na Umbanda, tu mais que influencia o espírito do que convence, né? No Isso. espiritismo, tanto é que a gente faz no espiritismo reuniões de desobsessão. E o que é a desobsessão? A obsessão é quando um espírito perturba uma pessoa, né? Então, eu tenho um espírito que me perturba, né, que a gente chama de obsessão. Aí eu vou no centro espírita e peço uma desobsessão. O que eles fazem? Fazem uma reunião mediúnica, é chamado o espírito e nós conversamos com ele. É muito raro ele ser tirado à força. A gente convence que ele está infeliz, que ele tem que perdoar, né, que tem que seguir no bem, e aí ele vai embora por conta própria. Esse é o caminho, né? E o que tu está falando é por outros meios, né? Então, assim, eu diria que a Umbanda eu considero um avanço, porque já tem a comunicação mediúnica, mas o Espiritismo já estuda e esclarece, né? Exato. Entende? Então, eu entendo como um avanço. Mas como nós falamos, né, Maria, eles têm todo o meu respeito e eu tenho muito carinho por eles. Muito carinho mesmo, tá? Outra coisa que eu vou dizer para você, já que a Maria levantou essa questão, as pessoas perguntam, sabe que tem aquela sessão de despacho que eles fazem, né? Não sei se vocês já viram. Sei lá, eles põem umas coisas lá, e As oferendas. as oferendas, e as pessoas dizem, nossa, a gente deve mexer com isso aí, se fizeram na frente da minha casa, eu posso retirar, a pessoa fica com medo, né? O que eu diria para vocês? Ali pode ter um espírito ligado, está cuidando disso aí. Então, o que eu faria? Eu faço uma oração, porque não é que vai atrapalhar a minha vida, mas pode me perturbar se eu tô com a energia baixa. Então, eu faço uma oração, peço para o meu mentor, ô mentor, tu que está ali no mundo espiritual, eu estou aqui encarnado, me ajuda, eu quero retirar isso aqui e botar para lá. Só me dá um apoio ali para que nenhum, se tem um espírito que está ligado isso aqui, não venha perturbar. Simples assim. Pego e retiro sem medo nenhum. Agora, é errado não respeitar. O que acontece? A pessoa vai lá dar um chute. Mas é uma pessoa que está perturbada, já está com a energia baixa. Sabe o que pode acontecer? Aquele espírito entrar em sintonia e a pessoa vai ter problemas. Aí as pessoas dizem que esse despacho dá certo. Não é que dá certo, as pessoas se colocam na condição de ser perturbado, compreenderam? Né? A gente tem que entender o mecanismo. O despacho não tem poder de fazer nada, mas se a pessoa está baixa e tem um espírito ligado, eu entro em sintonia, vou receber a influência negativa. É assim que funciona. Então a gente não deve ter medo desse tipo de coisa. Faz uma oração, pede para o teu mentor com todo o respeito pela pessoa que fez o despacho e tira da frente e pronto, sem problema nenhum. Tá bom? Tá, pessoal? Então é isso aí, né? Então vamos falar agora da morte, para nós nos prepararmos para quando chegar a nossa hora. Tá bom? Em que se torna a alma logo após a morte? Ora, ela volta a ser espírito, ou seja, retorna ao mundo dos espíritos, que havia deixado temporariamente. Tanto é que no espiritismo a gente diz, retornou para casa, né? Quando uma pessoa parte, o filho lá do Marlon retornou para a casa dele, tá? Que é a verdadeira pátria espiritual, tá bom? A alma após a morte conserva a sua individualidade? Né? Se sim, nunca a perde. O que seria ela se não conservasse? Se eu não conservar a minha individualidade depois que eu desencarnar, o que eu sou?
a mesma coisa que nada, né? Então, eles confirmam, a individualidade continua. Todos nós aqui somos um indivíduo, e lá continuamos sendo, tá? Aliás, a palavra indivíduo vem de indivisível, tá? Tu pode dividir um país em estado, cidade, depois a sociedade, a família, mas quando chega no indivíduo, que é cada um de nós, cada um de vocês, não dá mais para dividir. Então, a gente chama de indivíduo, tá bom? Como a alma continua a ter a sua individualidade, uma vez que não possui mais o corpo material? Mas como que tem se não tem corpo material? A alma, então, ainda tem um fluido que lhe é próprio, tomado da atmosfera do seu planeta, e que representa a aparência da sua última encarnação. Então, chamou o perispírito, né? Que a gente já estudou, que é o corpo espiritual, e tem a aparência da sua última encarnação, tá? Isso é muito interessante, porque é a mente que promove a forma do corpo espiritual. Porque a gente tem que se perguntar, quando desencarnar, com que roupa que eu vou estar no mundo espiritual? Eu posso me ver lá com a mesma roupa que eu estou usando aqui, essa blusa avermelhada, porque a minha mente criou isso, tá? Quando eu estou mais tempo no mundo espiritual, eu posso me apresentar como eu era numa encarnação passada, como eu era noutra encarnação, tá? Então, embora nós sejamos feitos de matéria astral, essa matéria astral ela é extremamente plástica. E é muito comum, a gente já comentou aqui, os nossos entes queridos, que são idosos, noninhos, mais velhos, desencarnam, depois de um tempo a gente sonha com eles, que na verdade a gente esteve com ele, e a gente vê aquela pessoa jovem, rejuvenescida, porque ela quis se apresentar como rejuvenescida. Tá? Ok? A alma nada leva consigo nesse mundo, então, nada mais que a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Essa lembrança é cheia de doçura ou amargura, de acordo com o emprego que fez a sua vida. Quanto mais pura, mais compreende a futilidade do que deixa na Terra. Tem duas coisas muito interessantes. Aquele que cumpriu o seu dever aqui no planeta, né, que cumpriu o seu planejamento reencarnatório, ele vai para o mundo espiritual com uma alegria íntima muito grande. Agora, aquele que não cumpriu o seu dever, ele vai ter muita amargura no mundo espiritual. Nós já comentamos que a maior reclamação dos espíritos para o Chico Xavier, dizendo que eles reclamavam de si mesmos pelo tempo que perderam na encarnação. Perdi muito tempo e não me desenvolvi. Por exemplo, nós estamos aqui estudando, que não é fácil, porque a gente tem que estar aqui concentrado. Era muito mais fácil estar assistindo um filme, uma novela, mas tudo que presta mesmo nesse mundo não é fácil de fazer, é difícil. Exige o nosso sacrifício, né? Mas depois que a gente desencarnar, a gente vai dizer, olha, eu aproveitei meu tempo, pelo menos eu estudei, eu ajudei as pessoas, eu trabalhei, eu deixei a minha contribuição no mundo, eu saí do mundo e deixei ele um pouco melhor do que ele era quando eu entrei, né? Então, aí a pessoa se sente bem no mundo espiritual. E quanto mais pura é a alma, quer dizer, quanto mais depurada, mais ela compreende como tudo que ele deu valor aqui é tudo uma futilidade, né? Quando se envolveu com política, ficou nervoso, e daí ele pensa, mas era tudo uma futilidade. Eu queria tanto ter uma mansão. Depois ele percebe a futilidade. Briguei por pouca coisa, discuti com as pessoas, quis ter razão em tudo. Ele percebe como isso é fútil, né? A pessoa vai lá se dizer assim, eu preferia ser feliz do que ter razão, né? Por exemplo, tá?
O que pensar da opinião de que após a morte a alma retorna ao todo universal? É aquela história, né? O Kardec pergunta várias vezes sobre aquelas que tu volta ao todo universal, como uma gota d'água que cai no oceano e se dissolve no oceano. Aí o Espírito diz, o conjunto dos espíritos não forma um todo, não constitui um mundo completo. Quando estáis em uma assembleia, sois parte integrante dessa assembleia. Entretanto, sempre conservais a individualidade. Ele está falando uma coisa muito legal aqui. Nós não nos perdemos no todo, mas nós fazemos parte do todo. Eu sou uma individualidade que faz parte do todo. É isso que ele quer dizer. Que prova podemos ter da individualidade após a morte? O Espírito diz, não tende essa prova por meio das comunicações que obtendes? Então, as comunicações são a maior prova de que ele continua um indivíduo no mundo espiritual. Se não fosseis cegos, viríeis, e se não fosseis surdos, ouviríeis, pois muito frequentemente uma voz vos fala e revela a existência de um ser fora de vós. E, inclusive, isso é muito lógico, né? Por que nós temos uma individualidade aqui e não vamos continuar com a nossa individualidade pela eternidade afora? Então, comentário do Kardec. Aqueles que pensam que na morte a alma retorna ao todo universal estão errados. Se por isso entendem que semelhante a uma gota d'água que cai no oceano, perde sua individualidade. Porém, estarão certos se entenderem por todo universal o conjunto de seres incorpóreos, do qual cada alma ou espírito é um elemento. Quando alguém diz assim, mas será que a alma vai se dissolver no todo? A gente tem que perguntar, mas o que tu entende com isso? Tu entende que tu vai perder a individualidade? Sim, então não existe. Mas se tu entende que tu vai fazer parte de um todo maior, então tudo bem. Mas a individualidade nunca se perde. Se as almas não se diferenciassem no todo, teriam apenas as qualidades do conjunto, e nada poderiam distingui-las uma das outras. Não teriam nem inteligência, nem qualidades próprias. É porque cada ser humano é diferente, não tem duas pessoas iguais. Cada um tem características diferentes. Porém, muito ao contrário disso, em todas as comunicações, demonstram ter consciência do seu eu e uma vontade própria. Então, as comunicações, né, que são a nossa maior prova da vida após a morte, existem outras, mas essa é uma das maiores, o espírito demonstra que tem vontade própria e reconhece ser uma pessoa. A diversidade que apresento em todas as comunicações é consequência da sua individualidade. Se após a morte houvesse somente o que se chama de o grande todo, que absorve todas as individualidades, esse todo seria uniforme. Então ele diz assim, se existisse esse todo seria uniforme, seria uma coisa só. Não seria diferenciado como são diferentes os espíritos. E então, todas as comunicações do mundo invisível seriam idênticas, uma vez que lá encontram seres bons e maus, sábios e ignorantes, felizes e infelizes, e de todas as espécies, alegres e tristes, levianos e sérios, etc. É evidente que são seres distintos. A individualidade torna-se ainda mais evidente quando esses seres provam sua identidade por manifestações incontestáveis, por detalhes pessoais relativos à sua vida terrestre, que se pode comprovar. Também não pode ser posta em dúvida quando se tornam visíveis em suas aparições, porque é possível aos espíritos tornarem-se visíveis, se chama de materialização. A individualidade da alma nos foi ensinada em teoria como um artigo de fé. O Espiritismo a torna evidente e, de certo modo, material. Então, antes do Espiritismo, era artigo de fé. A pessoa tinha que ter fé que a alma continuava com sua individualidade. O Espiritismo já demonstra cientificamente que a alma continua com sua individualidade. Tá bom? Em que sentido se deve entender a vida eterna? Né? Então, como é que nós vamos entender a vida eterna? Tá?
é a vida do espírito, que é eterna. Porém, a do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Então, olha só, pessoal, nós nunca vamos deixar de existir. Para sempre nós vamos existir. Mas nós vamos nos transformar em individualidade, continuando com a nossa individualidade, mas individualidades cada vez maiores, mais luminosas, mais elevadas, mais inteligentes, mais sábias, mais amorosas, mas para sempre. Isso que significa a vida eterna. Tá? Agora, para nós é incompreensível dentro da nossa pequenez de compreensão. Tá? O que a gente pode só dizer é que nós nunca vamos deixar de existir. Nós podemos, no futuro, pensar até de maneira diferente do que pensamos hoje, mas nunca vamos deixar de existir. Tá? Não seria mais exato chamar a vida eterna a vida dos espíritos puros, aqueles que, tendo atingido o grau de perfeição, não têm mais provas para suportar? Lembra, então, dos espíritos puros que nós estudamos? Eles não têm que encarnar mais, até o espírito superior ainda tem que encarnar, embora o espírito superior encarne em mundos felizes e superiores, mas ainda tem que encarnar. O espírito puro, como Jesus o era, não precisa mais encarnar. Encarna só se quer por missão, como foi Jesus. Aí ele diz, ó, isso é mais a felicidade eterna. Porém, mais uma vez, é uma questão de palavras. Chamais as coisas como quiseres, contanto que vos entendais. Então, mais uma vez, o Espírito dizendo, olha, o problema é a linguagem. Né? Então, deixando muito claro aqui que a gente entende. O Espírito puro tem a felicidade suprema. Né? Nós temos a nossa felicidade, vai aumentando conforme nós vamos progredindo, mas ela é muito baixa ainda. Mas ela vai melhorando. Tá? Mas, o que significa a vida eterna? Que nós nunca mais vamos deixar, a nossa individualidade nunca vai deixar de existir. Tá bom? O corpo ou a alma sente alguma dor no momento da morte? Essa é uma pergunta importante que todo mundo quer saber, né? Na hora da morte, a gente sente alguma dor? Não, não há dor na morte, tá? O corpo sofre muitas vezes mais durante a vida do que no momento da morte. A alma não toma nenhuma parte disso. O sofrimento que às vezes ocorre no momento da morte são uma alegria para o espírito que vê chegar ao fim o seu exílio. Então vamos entender isso aqui. A dor é do corpo, não é da alma. Eu vi relatos de experiências de quase morte, que a pessoa dizia assim, quando eu estava fora do corpo, eu não senti dor nenhuma. Claro, não estava ligado ao corpo. Mas quando retornou ao corpo, sentiu a dor excruciante. Né? Porque quem sente a dor é o corpo. Por isso que a morte não dói. Tu te desliga, não tem mais como sentir dor. Tá? Então a dor pertence ao corpo. Eu também acho que muitas vezes a gente vê as pessoas vegetando ou moribundo, e a gente acha que ele está sofrendo, mas ele pode estar anestesiado e nem sentir dor. Né? A gente sabe também, até esse dia desencarnou um tio meu, e a minha prima falava, olha, ele dorme todo dia. Os médicos chamam esse o soninho da morte, a pessoa dorme. E por quê? Se dorme, não está sofrendo. Aí chega no fim, que desprende o corpo, é a alegria de se desprender do corpo e não tem dor nenhuma. Tá bom? Agora, antecedendo pode ter. Mas nós temos a alegria de viver num mundo que temos remédios muito bons para a dor. Muito bons mesmo. Então, comentário do Kardec. Na morte natural,
a que acontece pelo esgotamento dos órgãos em consequência da idade, o homem deixa a vida sem se dar conta disso. É como um foco de luz que se apaga por falta de suprimento. Aliás, essa é a morte ideal e que a pessoa vai se apagando e parte. Né? Não existe sofrimento. Como se opera a separação da alma e do corpo? Né? Quando os laços que ali tinham se rompem, ela se desprende. Então, nós, espíritas, diferenciamos morte de desencarne. A morte é quando o corpo não tem mais retorno à vida. Todas as funções do corpo cessam, existe a morte. É a mesma que o médico põe lá no atestado de óbito. Essa é a morte. A desencarnação é desligar-se do corpo. Isso já é outra coisa. E não acontece junto com a morte. Acontece um tempo depois. A pessoa que vem numa doença de longo tempo, ela está com as ligações muito fracas. Então, logo que ocorre a morte, logo depois ocorre o desprendimento. Né? Mas, normalmente, pode demorar horas, dias, meses ou anos, se a pessoa é muito apegada, ou no suicídio, que a pessoa fica presa ao corpo por mais tempo. A separação se opera instantaneamente e por uma transição brusca, há uma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte, é aquilo que te falei. Aqui está pedindo assim, é assim um negócio que rompeu, pronto, já desligou? Aí o Espírito diz, não, a alma se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo, subitamente liberado. Não é que nem um pássaro que tu abre a gaiola e ele voa, não é assim. Esses dois estados se tocam e se confundem, de maneira que o espírito se desprende pouco a pouco dos laços que o retinham no corpo físico. Eles se desatam e não se quebram. Olha, ele está dizendo, vai se desatando, mas não se quebrando. Então, pode demorar um pouco mais. É por isso que o Chico Xavier orienta que dê 72 horas para a cremação, porque com certeza tu vai estar desligado do corpo. Tá? Pode ser, tem pessoas que em algumas horas já se desligam, tem pessoas que podem demorar dias. Mas geralmente em 72 horas não há mais ligação. Aí a pessoa diz, sim, mas eu vou sentir o corpo queimar. Não é a mesma coisa que tu está sendo queimado, mas tu pode sentir um abalo, né? Uma perturbação. Tá? Não é, porque tu não está ligado ao corpo, não vai sentir a dor da queimadura, mas vai sentir o abalo, porque ainda tem ligação. Tá? Então, comentário do Kardec. Durante a vida, o espírito se encontra preso ao corpo por seu envoltório semimaterial ou perispírito. A morte é apenas a destruição do corpo e não do perispírito, que se separa do corpo quando nele cessa a vida orgânica. A observação demonstra que no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente. Opera-se gradualmente com uma lentidão muito variável, conforme os indivíduos. Para uns é bastante rápido e pode-se dizer que o momento da morte é o mesmo instante da libertação, quase imediata. Então, tem pessoas que estão tão desmaterializadas, tão espiritualizadas, que ocorre a morte e instantes depois já desliga o corpo espiritual. Mas para outros, aquele cuja vida foi extremamente material e sensual, olha só, né, que se ligou só aos prazeres do mundo, ele se agarrou ao mundo, ao corpo físico, o desprendimento é mais demorado e dura algumas vezes dias, semanas ou até mesmo meses. Isso sem que haja no corpo a menor vitalidade nem a possibilidade de um retorno à vida, mas uma simples afinidade entre o corpo e o espírito. Afinidade que sempre se dá em razão da importância que durante a vida o espírito deu à matéria. É racional conceber de fato que quanto mais o espírito se identifica com a matéria, mais sofre ao se separar dela. Por outro lado, a atividade intelectual e moral, olha só, atividade intelectual e moral, a elevação de pensamentos operam um início de desprendimento mesmo durante a vida do corpo, de tal forma que quando a morte chega,
o desprendimento é quase instantâneo. Então, a pessoa que se dedica à caridade, ao amor, ao estudo, à reflexão, procura não se apegar à vida material, ela vai partir com muito mais facilidade. Esse é o resultado de estudos feitos em todos os indivíduos observados no momento da morte. Essas observações ainda provam que a afinidade em que alguns indivíduos persiste entre a alma e o corpo é algumas vezes muito dolorosa, porque tem muitos que têm muito apego, visto que o espírito pode sentir o horror da decomposição. Isso ocorre muito com o suicida. Tá? Por isso que a gente tem que fazer uma campanha forte contra o suicídio, porque, via de regra, não é geral, não se pode dizer que todo suicida sofre, mas esses nossos amados e queridos irmãos, muito amados, que saíram do planeta, da vida, pelo suicídio, muitos deles vão permanecer ligados ao corpo, porque tinha muita vitalidade reservada para eles. Enquanto que aquele que a vida se esvai, por que eu falo da morte que vem de Deus? É porque aquele fluido vital vai se esvaindo, vai se esvaindo, vai se esvaindo, quando tu morre, pronto, tu parte, não tem mais nada te retendo, né? Por isso que a morte, que a gente diz, a morte que vem de Deus é libertadora. Aquela que nós provocamos não é, por acidente, né? Por nossa incúria, nosso descuido, a gente não cuida da saúde, os excessos, né? Então a gente chama de suicídio involuntário. Esse caso é excepcional e particular para certos gêneros de vida e certos gêneros de morte. Verifica-se entre alguns suicidas, né? Por isso que o suicida, esses nossos irmãos muito amados e muito queridos, precisam de nossas orações, porque são almas boas, almas sofredores, que tomaram a decisão errada e precisam das nossas orações e muito do nosso amor. E para que os servos de Maria, que são os espíritos que trabalham com Maria, possam resgatá-los das furnas que eles se meteram, né? Então, a nossa morte como vai ser? Depende da vida que a gente tiver. Se tiver uma vida muito ligada aos prazeres da vida, aos apegos, a gente vai ficar apegado ao corpo e vai ter mais dificuldade. Outra coisa, o medo de morrer excessivo, não aceitar, né? Tem gente que chega ao absurdo de dizer, não, agora eu vou morrer, vou deixar meus bens, vou deixar minha terra, vou deixar isso, vou deixar aquilo. É apego, aí vai ser difícil. Então, o que a gente tem que fazer? Fazer o que a gente está fazendo, estudar, refletir, fazer nossas orações, procurar ser uma pessoa melhor. Não precisa ser melhor. Não é aqui que a gente vai ser melhor, mas esforçar-se por ser melhor. É isso que precisa. Ser melhor ainda não é para nós, pelo menos não é para mim, ser melhor. Mas eu devo me esforçar para ser melhor. Compreendem a diferença? Tá? E aí a gente vai estar bem quando desencarnar. Sempre sabendo que a gente vai ser atendido. Tá bom? Muito bem, pessoal. Eu vou parar aqui então, porque já chegamos no nosso horário. Tem algum comentário? Quem que falou? Maria, pode falar. Luciano, eu tenho uma dúvida. Quando Sim. se passa, tem as histórias que quando se passa na frente de cemitério, assim, de madrugada, durante a noite, tu escuta os espíritos, alguma coisa assim, né? Esses espíritos, então, eles são espíritos inferiores que estão ainda à procura do corpo deles, que talvez nem esteja mais já inteiro, mas eles ficam ali vagando à procura do corpo? Isso, vamos lá então. Isso é muito comum para aqueles espíritos que se apegam à vida material, exatamente. Exatamente. Maria, eu tinha dado um problema aqui no meu computador, só um pouco, agora eu vou conversar. Sim, essas pessoas que se apegam e aí eles permanecem aí no cemitério. Eu tive uma experiência com isso. Eu estava aqui na Capela das Almas e tinha um rapaz
que ele tinha uma mediunidade incontrolável, e ele apagava e vinha uma entidade, e era uma moça, ela me deu o nome, que ela tinha se suicidado há muito tempo atrás, uns 30, 40 anos atrás. Isso, olha só, e eu falei com o pai da Isabel, e ele lembrou dessa moça, que ela tinha tomado veneno. E ela ainda estava por ali. E ele com essa... Olha como é que as coisas acontecem, né? Chegou a hora dela ser resgatada. Depois de 40, 50 anos, ela estava ali, por ali do cemitério. Aí o que eu fiz? Eu disse para ela, olha, eu não vou conversar contigo, mas eu vou levar o nosso amigo aqui para um lugar que ele pode ser atendido. E aí eu levei ele para o centro espírita, e a gente estava ouvindo a palestra, ele estava no meu lado, ele disse, olha, eu estou vendo ela na janela, ela não consegue entrar. Ela foi levada lá. Aí, ele disse que viu ela, eles convidaram para entrar, ela não queria entrar. Ele disse que teve uma entidade que jogou uma energia nela, assim, puxou ela para uma cadeira lá. Aí eles conversaram com ela, e com certeza ela foi atendida, foi esclarecida. Eu acredito que hoje, se Deus quiser, ela deve estar muito bem, né? Então, Maria, veja bem, ficam lá uns 40, 50 anos aí para o cemitério vagando. Então, tem sim espíritos que ficam por aí, perto do corpo, né? Não conseguem. Esse é o apego. Por Tá. isso que a gente tem que se espiritualizar, Maria, para não cair nessa armadilha. Tá, então essa pessoa, ela propriamente se suicidou e ela não foi à procura da luz ou na verdade, Não ela não foi, não conseguiu foi, ajuda? não foi, não, sabe o que é, Maria? Olha só, os mentores, ela tem um anjo da guarda. Vamos falar dessa moça que é o nosso exemplo, tá? Ela tem um anjo da guarda, ela tem muitos almas queridas no mundo espiritual que amam ela e queriam ajudar, mas pela condição dela, ela não tinha condições de ser ajudada. Porque assim, ó, ela tinha muito apego à vida, ela se apegou... A gente não se apega só à vida, se apega ao sofrimento também. Compreende? Por exemplo, o rapaz me jurou que ia casar comigo e não casou. A pessoa se apega naquilo lá e vive a vida inteira com aquela mágoa. E vai para o mundo espiritual e continua com aquela mágoa. Então, tem que esperar ela perder toda aquela influência dela para depois ela poder ser resgatada. Compreende? Entendeu, Maria? Sim. Tem que ter um momento. Então, tu imagina o apego dessa criatura, né? Porque aquilo que também te falei, Maria, o que eles dizem no mundo espiritual? Vamos supor que eu tenho uma programação para viver 90 anos. Eu recebo o fluido espiritual para 90 anos. É como se fosse uma bateria. O Luciano veio ao mundo com uma bateria de 90 anos. Aí o Luciano, com 30 anos, e se suicida. Eu tenho mais 60 anos desse fluido, e ele vai comigo no mundo espiritual e vai me atrapalhar muito, porque eu não gastei. Né? Querem conhecer melhor isso, tem que ler o livro Memórias de um Suicida. Então, esse fluido vai me perturbando, vai me mantendo preso à Terra por mais 60 anos, porque era o tempo que eu tinha para viver aqui. Né? Possivelmente essa moça aconteceu isso, e ela ficou circulando aí pelo cemitério, até que chegou o momento, veja, chegou o momento do resgate, que ela foi acoplada a um médium, na frente de um espírita, que era eu, que tinha conhecimento de levá-la a um centro espírita para ela receber o resgate. E ela foi resgatada. Então, o amparo sempre tem, Maria, nunca somos abandonados, mas tem um momento certo, tá? Porque se a espiritualidade não esperar o momento certo, a alma também não vai refletir e não vai se libertar, porque tem que ter um momento dela se libertar, compreende, Maria? Tem um momento certo para tudo. Sim, eu entendi. E tu sabe que uma vez uma pessoa falou para mim, assim, comentando
que no pensamento dele, as pessoas que se matavam, que se suicidavam, era porque elas não estavam sendo compreendidas naquele momento e não conseguiam exprimir esse sentimento que ela tinha dentro dela e queriam que o outro sofresse por ela. Aí Pode acabavam ser, sim. se suicidando por causa do sofrimento tanto que ela estava sendo incompreendida, não estava conseguindo exprimir os sentimentos e as pessoas não estavam sabendo lidar com a situação por ela. E Sim. aí eu fiquei pensando, então também Então, alguma coisa, né? deixa eu entender, Maria, seria uma espécie de vingança. Que a pessoa diz assim, ó, Ele tinha vou me comentado que matar, a minha esposa me maltrata, vou me matar para que ela se sinta culpada, é isso? para que o sofrimento dela fique ali pairando, que isso fique Sim. na mente da pessoa para sempre. Isso. Então, veja bem, Maria, eu acho que os motivos de suicídio são infinitos. Um dos motivos pode ser isso, a pessoa é tão egoísta e tão mesquinha que ela se mata para que o outro se sinta culpado. Pode acontecer. Mas também pode ser que a pessoa está em grande sofrimento e ela tenta se matar para acabar com aquele sofrimento. Teve uma pessoa uma vez que deixou um bilhete: eu peço perdão a todo mundo, mas eu vou me matar porque eu não suporto viver mais um dia. Então não existia maldade, ele estava com um sofrimento enorme, então às vezes é um sofrimento muito grande, né? E os motivos são muitos. Às vezes a gente acha que é um suicídio e não é, porque às vezes a pessoa tem uma obsessão tão forte, o espírito a dominou e a levou a se matar. Mas não é um verdadeiro suicídio, porque ela foi influenciada, a culpa é do espírito, né? Então a gente acha que foi um suicídio e não é. Compreende, Maria? Tem assim, a nuance é muito grande, tá? Tudo bem, Maria? Sim, entendido. Só trocar uma ideia. Não, Certo, mas é isso obrigada. aí, os motivos são muitos, tá? A Isabel queria falar? Ah, não. Ah, também, mas eu lembrei do tio Ordélio, que as crianças viram, Isso aí. ele era muito apegado, mas isso há 50, uns Uhum. 50 anos atrás. É. E ele ficou, acho, uns 10 anos na frente da casa. É isso aí. E as crianças e aquele do quadro, ele está aí na frente, eles viram, assim, umas criancinhas que passavam por aí, né? Então, só para concluir, o que a Isabel está falando está acrescentando uma coisa muito bacana. Primeiro, criança não está totalmente encarnada, tem facilidade em ver o mundo espiritual. Segundo, tão apegado, acontecia muito com nossos colonos aqui, apegados à terra, quando desencarnam, ficam por aí, né? Em vez de ir para um lugar melhor, de crescimento e evolução, ficam ali perdendo tempo por 50, 60, 70 anos e às vezes até perturbando os encarnados. Tá? Mas para saber, é bom ler aquele livro lá do Memórias do Suicida, porque tem muito... Quem quiser, Memórias de um Suicida é maravilhoso para entender o suicídio. É da Ivone do Amaral, né? Isso aí. Tá, pessoal?